presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que não participará da posse de Joe Biden no cargo no dia 20 de janeiro. Na véspera, o republicano reconheceu pela primeira vez que deixará a presidência e prometeu uma transferência suave e ordeira. Tradicionalmente, os presidentes que deixam o cargo participam da cerimônia de posse do sucessor. Quando Trump assumiu a Casa Branca em 2017, Barack Obama compareceu ao evento e cumprimentou o republicano. Mesmo com a ausência de Trump, o vice-presidente Mike Pence deve participar da cerimônia, embora não tenha confirmado a ida. Ele transmitirá o cargo para a eleita Kamala Harris. E para falar mais sobre o cenário norte-americano, eu converso agora com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Oi, professor. Boa tarde para o senhor. Obrigada por nos atender. Boa tarde a você. Obrigado pelo convite. Professor, será mesmo que essa transição será ordeira, como disse Donald Trump, depois de tudo que a gente viu na quarta-feira da invasão ao Capitólio? Olha, Karina, de fato, o que o presidente Trump está pretendendo, não é se apresentar na expressão que ele usou hoje no Twitter, né, como uma voz gigante, né? Patriotas que votaram em mim, vocês terão uma voz gigante em nome de vocês. Todo este cenário, todo este movimento, toda esta busca de holofotes, tudo o que aconteceu tem este alvo. Não é? Há uma luta interna muito pesada dentro do Partido Republicano para quem fica com o herdeiro da oposição, quem fala pela oposição contra Biden. Aparentemente, nós temos dois focos nessa situação. O primeiro deles é o próprio Trump, com tudo que ele representa, com o chamado aos patriotas, com as pessoas que invadiram o Capitólio, e mais com 74 milhões de votos. Não podemos nos esquecer desta realidade. Não são todos que concordam com o ataque ao Capitólio, mas as diferentes pesquisas mostram que 68% dos republicanos acreditam que as eleições foram fraudadas. Então, nós temos esta liderança, que tem este conjunto de ideias. Nós temos uma segunda liderança, que está, no momento, mais representada pelo líder dos republicanos no Senado, aquele homem mais calmo, mais sensato, que apareceu fazendo aquele discurso pouco antes da invasão. Mitch McConnell. Ele representa aquilo que nos Estados Unidos se chama do establishment partidário, uma espécie de cúpula partidária que dá atenção, que de alguma forma representa e organiza a pauta política dos republicanos. Dessa forma, nós temos duas cenas, dois grupos, Trump e o establishment republicano. Esta luta, esta não ida à posse, todo o processo representa exatamente essa briga para quem fica com a voz dos republicanos. E o Partido Republicano, ele sai, né, aquele termo que a gente usa, queimado por causa dessas atitudes do presidente Donald Trump, professor? Olha, sua pergunta é interessante, né? Primeiro de tudo, nós precisamos ter uma ideia de que não são todos os republicanos que gostam das atitudes de Trump, mas 2/3 deles apoiam o presidente. Este dado deve ser levado em conta quando nós medimos o sucesso ou o fracasso desta posição. Eu gostaria de lembrar que várias lideranças conservadoras norte-americanas, vou dar um exemplo, Charles Koch, que financiou, é um homem bilionário, ele tem uma fortuna pessoal de 45 bilhões de dólares. Para nós é difícil até fazer as continhas com zero. Este homem que financiou vários núcleos de pensamento de direita, acaba de publicar um livro chamado Believe in People, pedindo conciliação, não confronto. Então, há um establishment norte-americano, há uma parte do Partido Republicano que quer conciliação. Porém,
nós precisamos ter bastante presente que uma parte do público, uma parte dos eleitores de Trump continua insatisfeito com a política econômica, recebendo salários mais baixos, absolutamente descontente com a concorrência internacional. É isto que Trump representa. Biden terá a imensa tarefa de tentar acalmar esses aflitos que pedem por uma mudança que ainda não foi feita no contexto norte-americano. Muitos especialistas, professor, consideram inclusive esse 6 de janeiro como a primeira tentativa de golpe dos Estados Unidos na história. O senhor também considera? Eu acho que é preciso termos uma certa cautela com as palavras, né? Nós não podemos dizer sequer que foi uma insurreição. Insurreição é algo organizado em diferentes poderes com apoio militar. Não foi o que aconteceu. Há uma expressão em quem gosta de estudar história política que remete melhor ao que aconteceu no dia, na quarta-feira, no 6 de novembro. Aconteceu um putsch, aconteceu um ataque de um grupo interessado em mudar as regras do poder. A história registra vários incidentes semelhantes a esse. A marcha sobre Roma, o putsch da cervejaria de Hitler, há vários exemplos dessas situações. A história nos Estados Unidos praticamente era uma surpresa que um ataque ao Capitólio fosse ocorrer. Uma insurreição demandaria uma organização externa e uma sucessão de fatos. Não foi o que nós vimos. O que nós vimos, sim, foi uma atitude desesperada. Travou a conexão com o nosso professor? Voltou a Deu-se nas conexão, palavras professor, um minutinho. Voltou a conexão, Oi? tinha travado a conexão com o senhor. Pode continuar o raciocínio. Voltou. Que o presidente Trump se excedeu no discurso e, de alguma forma, transmitiu uma espécie de autorização para esse ataque. Não é possível entendermos como uma insurreição. É um putsch, é um ataque, algo desesperado. Inclusive, professor, os democratas consideram esse ocorrido como algo causado por Trump e que isso é motivo de impeachment. O senhor considera viável uma ação dessa agora, há poucos dias da posse de Biden, que vai ser no dia 20? Olha, Karine, o que nós temos de fato é que política se faz com dados reais e política se faz com cálculos. É vantajoso para os democratas transformar o presidente Trump em um mártir, em alguém que foi retirado do poder a partir de uma situação como essa? Várias pessoas do establishment democrata, da cúpula do Partido Democrata, estão com essa dúvida. É verdade que hoje à tarde, faz umas 2 horas, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a deputada muito experiente, Nancy Pelosi, uma mulher de 80 anos, muito vivida, fez um pedido de que o presidente deve renunciar imediatamente ou ela iniciará o impeachment. Na lógica americana, isto é possível. Se isto é vantajoso para os democratas, isto é uma segunda questão. Muito bem. Em relação à economia, professor, o que a gente viu é que o fato de quarta não balançou os mercados. As bolsas, inclusive a brasileira, subiram. Isso quer dizer que o Trump já não tem influência, assim? Essa pergunta é a pergunta central, né? Como é que ficou a questão do bolso, né? Trump fala com o bolso de Wall Street? Não fala mais. Para o Wall Street, Trump é página virada. Este é o ponto. Para os negócios americanos, despontou, rei morto, rei posto. Despontou para os negócios, para a empresa norte-americana, para as big techs americanas, despontou uma nova realidade política que pode ser mais vantajosa para os negócios. Biden fala,
em auxílio emergencial, Biden fala em uma política de empregos, Biden fala em uma política científica para repor os Estados Unidos na liderança tecnológica, Biden fala em sentar na mesa com os chineses de uma outra forma. É isto que interessa, cara. De alguma forma, nós estamos olhando para um contexto novo de 2021, em que se encerrou de uma forma trágica uma realidade que estava posta. Praticamente todas as lideranças no mundo estão apostando nesse fato. Eu chamo a atenção para que lideranças que eram próximas a Trump, Boris Johnson, por exemplo, foi o segundo a cumprimentar Biden. Imediatamente ontem fez um telegrama para a Casa Branca se solidarizando com a democracia americana. Não foi diferente com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que também fez esta colocação. Em outras palavras, os amigos mais próximos de Trump parece que deixaram o barco. E o nosso presidente Bolsonaro, professor, o senhor acha que vai ser como a relação com ele, já que ele gostava tanto, gosta de Donald Trump, como que vai ser essa relação com Joe Biden, principalmente econômica? Olha, eu acho que o nosso presidente, o presidente Bolsonaro, precisava ter um staff de aconselhamento, assessores de política internacional mais atualizados em relação ao mundo norte-americano. Há uma defasagem de tempo, há uma espécie de vácuo entre o que está acontecendo e as informações que o presidente recebe. Se o presidente tivesse sido aconselhado com as informações mais recentes, do dia 6, do quadro de tensão interna no Partido Republicano, da derrota da parcela Trump nesse partido, talvez ele tivesse dito coisas um pouco diferentes das que disse. Eu temo que está faltando informação de qualidade na política externa brasileira para as decisões e o discurso do presidente Bolsonaro. E o mundo hoje, professor, não vive sem as redes sociais, inclusive o próprio Donald Trump, né, que por meio delas até incitou aí as manifestações. E ele foi, né, ele teve as contas desativadas pelo Twitter, Facebook, Instagram, para um líder como é Donald Trump. Como soa isso mundialmente? E também Estados Unidos, né, uma grande potência mundial. Como que soa esse comportamento? Olha, Karine, eu leio esse comportamento de dois lados, né? O primeiro deles é, como todas as outras lideranças, o Facebook, não podemos negar, né? O presidente do Facebook jantou na Casa Branca, né? Havia uma proximidade, havia uma situação quase de identificação com o discurso de Trump de promessa de maior liberdade, de promessa de absoluta descontrole, desregulação em relação às redes sociais. Trump sempre disse isso. A realidade mudou. Mais um dado, né? O Senado norte-americano, o Congresso norte-americano é uma comissão Câmara e Congresso, fez várias pressões e pedindo regulação para as redes sociais, para as 5 Big Techs, para as grandes companhias. Essas grandes companhias notaram, como o Facebook o fez. O Facebook cancelou, né, as contas do presidente. O Twitter o fez por 12 horas com ressalvas. Se ele falar novamente em fraude nas eleições, é cancelado outra vez. De algum modo, até mesmo as redes sociais perceberam que Trump, o presidente Trump, pode ser, neste contexto, também uma página virada. A conferir se os 2/3 dos republicanos pensam assim. Eles têm o direito de voto. Não nos esqueçamos que a próxima eleição norte-americana, já em 2022, será um teste sobre a sobrevivência ou não da opção Trump dentro da cúpula dos republicanos.
Agora, para a gente fechar, professor, sobre o Biden, ele conseguiu também maioria no Congresso depois das eleições do Senado que aconteceram na Geórgia. O que isso significa para o mandato dele? Olha, Karine, talvez a nossa conversa devesse ter começado por esse fato, muito bem lembrado. Né? A situação, na verdade, é decisão talvez mais importante, eu ousaria dizer que mais importante do que a própria invasão do Capitólio, que é um putsch, que é um ataque desesperado, a própria e mais importante que ela é a recuperação por parte dos democratas do controle das duas casas, na Câmara e no Senado. Com as eleições na Geórgia, ele recuperou 2 senadores, ficou 50-50. Quem decide é a vice-presidente, que, pela Constituição norte-americana, é a presidente do Senado. Kamala Harris terá o voto de Minerva. O que é que isto significa? Que nos próximos 2 anos, até as eleições no meio de mandato, o presidente Biden terá tranquilidade congressual, tranquilidade política para gerir os seus projetos. Isto significa que ele vai aprovar tudo o que ele quer. Não, não é assim. Isto significa que certas políticas que são próximas dos republicanos moderados terão uma circulação mais tranquila. Algumas medidas, e foi esta decisão que levou o Wall Street a subir a bolsa no dia seguinte, 1,4%. A decisão é: nós teremos previsibilidade sobre a política norte-americana nos próximos 2 anos. Este ponto é essencial. Para os negócios, tudo que o negócio pede é previsão, não mudança, não oscilação. É isto que teremos. A recuperação do Senado dá 2 anos de tranquilidade para que o governo americano possa agir. Bom, conversamos agora com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM. Obrigada, professor, pela entrevista. Foi muito, muito importante mesmo para a gente. Que o senhor tenha um ótimo fim de semana. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Bom fim de semana para vocês também.